Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso de número 18. Romanos 8, 18. Romanos, capítulo 8, verso de número 18. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar e depois eu procederei com a leitura deste verso até o final do verso 30. Te bendizemos, Senhor, por este momento no culto ao Senhor, onde podemos tomar a Tua palavra mais uma vez em nossas mãos, ler a mesma e pela iluminação do Teu Santo Espírito compreendê-la, como fizemos agora por conta do ofertório. Entendendo que tudo é Teu, devolvemos ao Senhor. Agora, ó Deus, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz para aprender do Senhor e viver para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, compadece de nós, ó Deus, clamamos a Ti. Sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Se o Senhor não for conosco, o que haveremos de ser e fazer? Pecar mais e mais, até a completa ruína. Mas nós sabemos que o Senhor nos salvou. E como salvos, remidos no Senhor em Cristo Jesus, o Senhor estabeleceu para nós um caminho de santificação, rumo à glória eterna. E sabemos também que somos santificados pela Tua palavra, que é a verdade. Por isso que assim nós rogamos nessa noite. Fala conosco, nos lava, nos limpa, para que mais e mais sejamos parecidos com o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Dá-me a graça de ler, explicar e aplicar com fidelidade a Tua palavra, a vida de cada um de nós, e tudo isso pela operação poderosa do Teu Santo Espírito. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, amém. Meus irmãos, como povo do Senhor, desde o início da humanidade, uma das coisas que marca a nossa vida cristã é a esperança. A esperança. Isso já está posto, por exemplo, quando Deus estabeleceu o dia do descanso. Ele criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Tal descanso é perpetuado quando Deus estabelece na sua lei moral o quarto mandamento, que também aponta para
o descanso que nós experimentamos semanalmente, mas que haveremos de experimentar finalmente quando do fim de todas as coisas. Também esta mesma esperança é vista quando da queda, logo ali após a conversa que o Senhor Deus teve com Adão, com Eva e com a própria serpente, dizendo que haveria de vir aquele que seria ferido no calcanhar, mas também esmagaria a cabeça da serpente, o que de fato aconteceu com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você olha logo nas primeiras páginas da Escritura, e se você for vasculhar de Gênesis a Apocalipse, uma das marcas da vida cristã é esperança. Esperança. E se você é uma pessoa que tem esperança, à luz da Escritura, certamente a sua vida ela é diferente. Por quê? Porque nesta vida, a que nós vivemos, e que outros irmãos nossos no passado viveram, uma das coisas que também é certa é o sofrimento. Então, como imagine você viver debaixo do sofrimento sem esperança? Já pensou? Isso vale para as coisas mínimas do nosso viver. Imagine para aquelas maiores no que diz respeito, por exemplo, à nossa salvação. Você já imaginou se a sua vida fosse só sofrimento, 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 e nenhuma esperança lhe fosse dada? A gente não consegue viver nem sem esperança para uma dor de dente. A nossa esperança é que tenha um dentista que nos socorra para aliviar a dor. E eu estou me referindo à questão física. Imagine com as outras. O fato é, irmãos, que como filhos do Senhor, nós temos que, vivendo neste mundo caído, cultivar a esperança de que o Senhor está conosco todos os dias, como Ele mesmo prometeu, para que a nossa vida seja uma vida que glorifique a Deus e nós não sejamos conduzidos por conta das diversas situações difíceis pelas quais passamos ao total desespero, à desesperança e quem sabe para alguns no tirar a sua própria vida a única esperança. A questão é, como é que Deus nos ensina a viver com esperança neste mundo? Você deve ter observado que neste capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo está falando da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, nos guiando na vida cristã. É Ele que nos convence da verdade, da justiça, do juízo. É Ele que mostra para nós que nós somos verdadeiramente filhos do Senhor e como tais somos guiados pelo Senhor. Por favor, volte seus olhos para o capítulo de número 8, verso de número 15 de Romanos. Olha o que é dito: porque não recebeste o espírito da escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus está agindo em mim, está agindo em você, que é filho do Senhor, que foi salvo, que é redimido, o tempo todo dizendo, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. Você tem um nome, você tem uma família em mim. Tudo isso por meio do Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, veja no verso 17, ele diz, você também tem uma herança em mim. Ele diz assim, ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas aí, no final deste verso, tem uma nota interessantíssima, que é o preâmbulo para o que é dito a partir deste verso 18 até o final do capítulo 8, que é o quê? Neste mundo, nós passaremos por muito sofrimento. Observe o que é dito no final do verso de número 17. Se com Ele, Cristo, sofremos, também com Ele seremos o quê? Então aqui o apóstolo Paulo estabelece agora esses dois assuntos importantes: o sofrimento e a glória. O sofrimento, a dor e a esperança. E a questão que surge aqui é a seguinte: o que Paulo quer nos ensinar? O que é que o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, está passando para nós, que vivemos nesse dia a dia, olhamos para a nossa realidade e vemos muitos sofrimentos, irmãos? O que é que eu e você devemos ser e fazer para viver como cristãos em um mundo caído?
você vai observar, se você lê o jornal, tem sofrimento, não tem não? É guerra para todo lado, é doença, é fome, é violência, é injustiça, não é verdade? Se você olha para a sua cidade, você vê isso. Se você olha, irmãos, para a sua igreja, é preciso que você veja isso, sofrimento na vida dos irmãos, doenças. Se você olha para a sua família, talvez você veja isso. E se olhar para a sua vida, não vai ser diferente, também você vai ver isso, sofrimento. Você sofre com a coluna, sofre com a falta de dinheiro, sofre com um relacionamento quebrado, sofre. Mas você ainda é cristão. E como cristão, como é que você vai fazer? Então o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que o Espírito do Senhor age em nós para que suportemos as angústias do tempo presente, como filhos de Deus, com paciência, oração e confiança. Como é que ele quer que a gente sofra? Com paciência, com oração e com confiança. Vamos ver isso? Primeira coisa, paciência. Por favor, veja comigo que esta porção está relacionada aos versos número 18 a 25. E eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, porque você vai entender o porquê que paciência aqui é necessário, tá? Ele diz assim: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em... Então ele está voltando os olhos dos crentes tanto para o futuro como também para o presente. E nesse sentido do presente, ele é realista, ele diz: olha, no tempo presente você passa pelo quê? Por sofrimento. Então Paulo não está desconsiderando isso, é uma realidade que está para todos, inclusive para os crentes. Nesse mundo passais por aflições, Cristo disse isso. Então Paulo está olhando para isso, e a pergunta que surge é a seguinte: mas por que, como crente, nós sofremos no tempo presente? Ele vai explicar isso. Veja comigo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de... Então você vai pensar, por que sofre? Por favor, volte aí sua Bíblia lá para Gênesis, capítulo 2, para você entender a razão do sofrimento. Com isso você vai entender que a culpa do sofrimento não é de Deus, mas é de quem? Veja comigo, Gênesis capítulo 2, verso número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Então Deus colocou o homem para cultivar e guardar, a criação era perfeita, disse a ele para não comer, porque no dia que ele comesse, os problemas viriam. Ele falou com o homem isso, com o nosso representante federal, com Adão, com o primeiro Adão. E o que foi que ele fez? Ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. E ao fazer isso, trouxe não somente sobre ele, Adão, mas sobre toda a criação, sobre quem ele era vice-regente, as maldições. Agora vá para o capítulo 3, por favor, de Gênesis, verso 17. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, agora perceba bem, maldita é a terra por sua... Então de quem é a culpa desse mundo caído? É de Adão. Então quando Paulo diz que a criação geme e suporta as aflições, não foi porque a criação pecou, mas porque o representante dela pecou. E por causa disso, o sofrimento veio sobre toda a criação.
Aí você entende o que é dito em Romanos 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi esse? Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque, verso 22, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até o quê? Até agora. Interessante, um dia eu estava vendo um artigo sobre essa questão ecológica, né? E a pessoa lá fez um desenho, uma charge, do planeta Terra, com uma lágrima descendo assim, chorando, dizendo que a Terra estava o quê? Chorando. E eu não sei se ele tem dimensão do que ele botou ali, mas ele estava concordando com o que a Bíblia disse, em certo sentido. Diz assim, olha, o mundo chora por causa da humanidade. O mundo padece porque o pecado entrou no mundo. Por isso que tem sofrimento. Porque houve o quê? Pecado. E todos padecem. Há um gemido coletivo, generalizado. Irmão, você vai na rua, conversa com as pessoas. Você está reclamando do calor? Você acha que Deus deu o sol originalmente para ser esse calor todo? Você acha que Deus criou um sol para matar você? Você vai no rio tomar um banho de rio. Aí você chega lá, mergulha no rio e deixa o couro no rio, porque o rio está poluído. Você acha que isso é o quê? Efeito. A natureza geme. Mas não geme porque ela pecou. Porque ela não é um ser pessoal, moral. Mas geme por causa dos efeitos da queda. E aí Paulo diz, até a natureza aguarda o dia da redenção dos filhos de Deus. Por quê? Aqui está a palavrinha importante, por favor, veja comigo. Verso 21, a natureza, a criação será redimida. Aqui redimida, irmãos, preste atenção, é restaurada. Ela vai voltar ao que era antes, sem os efeitos da queda. Já pensou isso? Novos céus e novo quê? Nova terra. Então até a criação aguarda esse dia. Se a criação que é impessoal, não é moral, aguarda, o que dizer dos filhos de Deus? Aí vai a primeira coisa que você tem que aprender, por favor, volte comigo. Verso 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, ou seja, além da criação, quem mais geme e suporta? Mas também nós. Quem são os nós aqui? Os crentes. Então os crentes também vivem neste mundo como? Gemendo e suportando as aflições. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso quê? Íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso quê? Me diga uma coisa, quando você sofre nesse mundo, você sofre no corpo ou fora do corpo? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas tem gente que vai responder que sofre fora do corpo. Não, você sofre no seu corpo. Por exemplo, quando você sente uma dor, você sente a dor aonde? Pode ser, pai, estou sentindo uma dor no fundo da alma. É em você. Estou sentindo uma dor no dedo do pé, no corpo. Então o sofrimento que você tem é no seu corpo. Por isso que Paulo está dizendo exatamente isso aqui, ó. É o nosso corpo, aguardando a redenção do nosso corpo. O que é isso que ele está dizendo? Assim como a natureza será restaurada, o nosso corpo também será. E quando isso acontecer, não terá mais dor, não terá mais sofrimento, não terá mais angústia. A questão é, até lá, como que você vai ter que esperar? Aí vem a palavrinha.
O Espírito de Deus nos ensina a viver neste mundo, em meio aos sofrimentos, com paciência. Por que você é paciente? Porque você espera que Deus cumpra a promessa de redenção. Por que você não sai para ir arrancando os cabelos como um doido, correndo, despido? Por que você não sai daí matando todo mundo? Porque você, diferente de todos os demais, pela presença e ação do Espírito, você é conduzido a ter paciência em meio às aflições. Porque você sabe que essas aflições, elas passarão. E elas são postas pelo Senhor, inclusive, para a modelação do nosso caráter em Cristo. Portanto, para um fim proveitoso. Então, o Espírito me ensina a viver no meio do sofrimento com o quê? Com paciência. Aí eu queria que você pensasse, você é paciente? Talvez uma das maiores angústias que você tem no tempo presente é exatamente porque lhe falta o quê? Paciência. Mas eu quero lhe dizer que a sua impaciência não vai mudar os planos de Deus. Você vai ficar mais velho, você vai se desgastar mais, você vai sofrer mais, vai fazer quem está do seu lado sofrer por causa da sua impaciência, mas não vai mudar nada. Mas aquele em que o Espírito habita, mesmo em meio aos sofrimentos do tempo presente, que até a natureza sente, vai aguardar e suportar tudo isso com o quê? Com paciência. Você é paciente no sofrimento? Pense sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, na epístola que escreveu Tiago, no capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. Então, o que é que estamos aprendendo? Que o Espírito de Deus que habita em nós, em meio aos sofrimentos do presente, me faz ser uma pessoa, um crente o quê? Paciente. Em meio ao quê? Aos sofrimentos. Porque a pessoa ser paciente quando tudo está bom é uma beleza. Não é? Ser paciente na beira da praia, tomando água de coco, né? A água batendo nos pés, você esperando lá dentro o peixinho frito, é uma boa paciência desse jeito. Agora paciência com fome, com sede, com dor. Como é isso? Aí Deus ensina, por favor. Tiago capítulo 5, verso 7. Vamos ler juntos, tá? Sede, pois, irmãos, pacientes até quando? E quando é? Eu não sei. Eu sei que ele vai vir, ele prometeu, ele vai cumprir. Mas até lá, em meio às angústias do tempo presente, o que é que eu tenho que ser? O Espírito de Deus me ajuda a ser paciente. Por quê? Porque se dependesse de mim, não seria paciente. Mas prosseguindo. Agora o exemplo, ó. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas, o quê? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está vendo isso aí? A vinda do Senhor está o quê? Agora veja o verso de número 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de quem? De Jó. Jó sofreu, irmãos. Ele passou por morte. Na sua casa ele perdeu 10 filhos de uma única vez. Eu lembro que uma vez teve um ofício fúnebre aqui na Pissarreira. Tinha morrido alguém e uma família veio de uma cidade para cá e no caminho morreu também. Então aqui na sala de uma casa tinha vários caixões da mesma família. Que angústia terrível. Jó sofreu com perda financeira,
Ele perdeu o quê? Só tudo. Jó sofreu com a enfermidade. A Bíblia diz que ele pegava o caco de telha para raspar a pele. Jó sofreu com questões de dúvidas com relação à direção providencial do Senhor. Fez perguntas. Ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Diz que um aborto era melhor do que ele. Mas aquele homem foi o quê? Paciente. Quando o Espírito de Deus está em você, em mim, em nós somos crentes que em meio ao sofrimento nós somos o quê? Pacientes. Tem uma linguagem hoje na administração, o pessoal usa, às vezes cria um jargão e fica bem usado, né? Você tem que ser resiliente. Mas a resiliência não é a paciência bíblica, porque a paciência bíblica está associada à promessa de Deus. E isso faz toda a diferença. Sabe por que eu sou paciente? Sabe por que você tem que ser paciente? Porque nós esperamos no Deus que não mente, que não falha, que nos assegura que tudo que Ele prometeu Ele vai fazer. Por isso eu posso esperar com paciência. O Espírito de Deus te ensina isso. Então, se o Espírito de Deus habita em você, você será um crente o quê? Paciente. Moças, rapazes, sejam pacientes. Sejam pacientes. Papai, mamãe, sejam o quê? Esposo, esposa, sejam o quê? Se Deus prometeu, paciência com base naquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, seja o quê? Paciente. Não se afobe. Aí, voltando, por favor, para Romanos 8, 24, nós temos: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Se eu estou vendo, não tem mais. Se eu já estou vendo, qual é a surpresa? Não tem surpresa nenhuma. Pois o que alguém vê, como espera? Mas nós não vemos, mas esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, agora lê o restinho, com paciência, então o Espírito vai fazer de você um crente o quê? Paciente, primeira coisa. Então nessa vida do sofrimento, Deus vai fazer de você um crente o quê? Pela habitação do Espírito, porque Ele vai mostrar a você o que é. Mas a segunda coisa que o Espírito de Deus faz em nós é nos conduzir à oração. E aqui, por favor, veja agora os versos 26 e 27. Porque ele começa dizendo assim, também o Espírito, aqui é o Espírito de Deus, tá? Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A fraqueza aqui é o que, irmãos? Além da fraqueza física, é a fraqueza também espiritual. Ou seja, nós como um todo somos incapazes até de orar certo. Você imagina, no mundo desse com sofrimento, eu não sei nem orar. O que é que Deus faz? Dá-nos do seu Espírito para nos assistir em nossas o quê? Para nos mover a orar. E aí ele diz, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Irmãos, pastor, o que é orar como convém? É orar de acordo com a vontade de... Mas veja, o homem natural ora como convém? Não, porque ele é fraco. E na sua fraqueza física ou espiritual, ele é tendencioso, inclinado por conta do pecado, a pedir aquilo que não é necessário. Tiago explica isso. Vamos lá para Tiago de novo? Tiago, capítulo 4, verso 1. Acompanhe comigo, isso aqui é muito importante. Então o Espírito não somente faz de mim um crente paciente, mas um crente que ora. Tá? Tiago 4, 1. Posso ler? Diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Guarde a expressão aqui, prazeres, tá? Então a gente entra em briga porque a gente está militando por causa do nosso desejo.
Não é pelo desejo de Deus, porque a gente briga muito pouco pelas coisas de Deus, a gente briga mais pelas nossas. Isso mostra só o nosso egoísmo. Isso é terrível, né? Mas é a verdade, o Tiago está expondo isso. Aí ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Agora observe: nada tendes porque não pedir. Aqui é orar. Você não tem porque você não pede. Aí diz: então eu vou pedir a morte do outro, vou pedir o carro, vou pedir a bicicleta, a pipa, as meninas aí da pipa, né? As minhas, vou pedir a bonequinha aí para brincar, vou pedir. Todos esses pedidos revelam o que sobre você? O egoísmo. Que coisa, né? Mas como é que Deus quer que a gente peça? Aí ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios o quê? O Espírito de Deus, então, que habita em mim, me conduz à oração, e em minha fraqueza ele me leva a pedir, a orar por aquilo que de fato é necessário e agradável aos olhos de Deus. Entenderam? Então, em meu sofrimento, vamos supor, né, que o meu sofrimento é alguém que está me perseguindo, certo? Qual é o meu pedido natural, carnal? Sejam sinceros, tá? Senhor, fulmina esse cidadão, dá cabo dele logo, Deus, porque aí eu vou me ver livre dele. Só que o Espírito que habita em mim vai dizer: não, antes de você orar para que Deus o fulmine, para que eu o fulmine, ore pela conversão dele. Mas se ele converteu, ainda vou ficar com ele. Vai ficar com ele sendo seu irmão, e você vai ter que amar esse que agora lhe odeia. Na nossa pequenez a gente não vai pedir as coisas de Deus, porque somos fracos. Mas quando nós estamos nessa vida guiados pelo Espírito de Deus, Ele age em nós para que nós oremos segundo a vontade de Deus. E não somente isto, volta lá para Romanos 8, diz que Ele faz isso, intercede por nós, e aqui veja o papel da Trindade, viu? Envolvida nisso, né? O Pai recebendo a oração, o Filho mediador e o Espírito intercedendo, levando as nossas intercessões à presença do Senhor, papel do Espírito Santo. Então o Espírito intercede por nós, com gemidos o quê? Aqui é o seguinte, não é que você está gritando não, tá? É aquele mais íntimo do seu ser, em Cristo, que é levado à presença de Deus, devidamente santificado pelo Senhor. Entendeu? Gemidos o quê? Só Deus consegue entender isso. É de Deus para Deus, do Espírito para o Pai, inexprimível. É algo que você não consegue dizer, mas Ele consegue ver e traduzir de modo tal que o Pai entende. Não que o Pai não saiba, mas por causa da nossa fraqueza. E aí ele diz, verso 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele o quê? Intercede por nós. Então, no sofrimento, quando Deus lhe move a orar, é o próprio Espírito de Deus te movendo a orar, para que você não somente reconheça as suas reais necessidades, mas apresente diante de Deus essas necessidades. E assim você será o quê? Atendido. Por quê? Porque tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ser-lhe-á o quê? Concedido. Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. Mas tudo o que, pastor? Tudo o que não for para esbanjar em meus próprios prazeres. Tudo que for de acordo com a vontade de Deus. Pastor, mas eu posso esperar isso? Eu posso esperar que eu serei atendido? Sim. Abra sua Bíblia aí, por favor, 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João 5,
14. Abriram? 1 João 5,14. Olha o que é dito. E esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é o quê? Confiança. Que se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? A sua vontade, Ele o quê? Agora lê o 15 juntos. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, por que a gente tem essa confiança? Porque o Espírito de Deus que habita em mim intercede por nós com gemidos o quê? Então veja só, no meio do sofrimento, você vai sofrer com paciência e com o quê? Oração. Sabendo que o Espírito de Deus está dentro de você, conduzindo você a... Então, peraí, pastor, então o que é que o senhor está me dizendo? Que a primeira coisa que você tem que fazer, e eu tenho que fazer, quando estamos expostos ao sofrimento, é o quê? É o quê? Orar. Agora pare e pense, é isso que você faz? Ah, pastor, eu vou procurar um médico. Procure, meu filho. Eu vou mudar de cidade. Mude, meu filho. Eu vou largue, meu filho. Mas antes de você fazer qualquer coisa, eu quero só fazer um pedido. Você já orou? Você já colocou isso diante de Deus? Você já apresentou essa situação a Deus? Você já ouviu a resposta dele? Já fez isso? Não. Então não faça mais nada. Porque em meu sofrimento, o Espírito de Deus nos dá paciência e nos guia a uma vida de oração. Lembrar aqui do nosso fundador, né? Orar mais. É uma vergonha para a gente, não é, irmãos? Nós oramos tão pouco. Tão pouco. Hoje pela manhã eu estava preparando a lição para vocês, né? Relendo. E aí fui estudar um pouquinho sobre a vida de John Knox, né? E é dito que a rainha da Inglaterra dizia que temia mais, olha só isso, John Knox orando do que um exército de 10 mil homens. Ela disse, eu prefiro um exército de 10 mil homens do que aquele homem ajoelhado orando. Que vergonha, que envergadura espiritual, que exemplo para nós. Orar. Está sofrendo? Está doendo? Ore. 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 Então o Espírito de Deus habita em mim e em você e faz de você uma pessoa paciente aos sofrimentos, em meus sofrimentos. E uma pessoa que é devotada a quê? A oração. E a terceira coisa e a última, confiança. Nós esperamos com paciência, nós oramos e nós o quê? Confiamos. Porque você imagina, eu estou esperando, oro, mas não confio. Deu em quê? Nada. Então a última coisa que temos nesse texto, por favor, veja comigo agora o verso de número 28, é a confiança. E aqui eu quero que você contemple duas coisas importantíssimas para a percepção desse texto. Primeira delas, é que quando o apóstolo Paulo está falando da providência de Deus, isso aqui engloba tudo na sua vida. Tudo que acontece na sua vida, tá? Tudo. Eu lembro que um dia eu estava levando uma irmã que estava hospedada aqui em casa, e ali na frente na João 23, na frente da Polícia Rodoviária Federal, eu bati o carro ali no fundo de outro. E tinha uma bolacha assim no local do câmbio, eu fui pegar a bolacha, na hora que fui pegar o biscoito, desviei o olho e meu filho foi certeiro, pá, no fundo do carro. Eu digo, eita, meu Deus. Aí o camarada demorou de sair, quando ele saiu, eu estava no carro também, não estava? Aí ele já saiu virado no 700, como diz o outro, né? E aí eu disse, olha rapaz, me perdoe, eu me distraí, bati no fundo do carro aí. Ele disse, mas estava no celular? Eu disse, não, dessa vez não, graças a Deus, né? Eu fui pegar uma bolacha. Aí eu vi que ele ficou muito nervoso, aí depois eu entendi. Já era a segunda vez em menos de um mês que ele tinha o carro batido no mesmo lugar.
eu era o segundo a bater no fundo dele. E o primeiro deu cano nele, fugiu e não pagou. Na cabeça dele veio o quê? Segundo golpe. Aí, na hora eu liguei lá, fiz os contatos com o seguro e tal, mas eu entendi por quê. Nessa tratativa, nós passamos pelo menos uns 10 dias nos relacionando, porque ele ligava para a operadora do seguro, foto, vai em seguradora, vai na oficina, pega ele no trabalho, e aí eu descobri o que foi que Deus estava fazendo ali. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E Deus o valeu-se daquela bendita batida para fazer ele ouvir o Evangelho novamente e voltar para o Senhor. Mas se você for olhar a batida pela batida, o que é que você vai ver? Prejuízo. Só franquia, meu filho. Mas quanto vale uma alma? Quantas franquias podem pagar uma alma? E o que era pior, ele ainda foi seminarista. Já pensou? Então Deus usou isso. Então quando você olhar esse texto, você lembra que está aqui envolvendo toda a providência de Deus, tá? Mas de modo específico, o apóstolo Paulo está falando da salvação. Então lembre que a história mais importante é a história da redenção. É isso que ele tem como pano de fundo, tá? Então vamos ler o verso 28, diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora veja, ó, daqueles que são chamados segundo o seu quê? Qual o propósito? O propósito de ser salvo pelo Senhor. O propósito redentivo. Esse propósito, tá? Então Paulo está dizendo assim, olha, você tem que entender que quando Deus lá nos tempos eternos decretou todas as coisas, inclusive a sua salvação, tudo que acontece, nada está fora do controle de Deus, que finalmente vai levar o seu povo à glória. Então veja só comigo agora o verso número 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, ou seja, no final nós vamos ser igual a Jesus, a imagem dele, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, o quê? Irmãos, o futuro, ele está olhando. Aí veja, verso 30, e aos que predestinou, lá no tempo eterno, a esses também chamou, vocação eficaz, chamou através do quê? Do Evangelho, da pregação, chamou eficazmente, chamou de modo irresistível. Aos que chamou, a esses também justificou, declarou perdoado, aceitou, declarou justificado, não tem mais culpa, ele fez isso. E aos que justificou, esse também o quê? Então ele já está olhando lá para o futuro, para a glória. Então Paulo está dizendo, olha, fique tranquilo, porque o que Deus decidiu na eternidade, até a outra eternidade, vai ser cumprido. A pergunta é simples aqui, você confia? Você confia na direção providencial do Senhor para a sua salvação? Abra sua Bíblia em Filipenses 1:6, por favor. Primeiro texto que eu quero que você leia. Filipenses 1:6. Abriram? Vamos lá? O que é dito? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Ele vai falhar? Mas pastor, e se a bolsa cair? Ela vai subir de novo. E se um governo mal assumir? Ele vai ser destronado. E se eu adoecer e tiver uma doença mortal, eu vou ser levado até a glória. Não importa o que aconteça, Deus vai cumprir o seu plano. E eu preciso olhar para isso e entender que o Deus de toda a providência é o Deus que eu tenho que confiar. Você imagina o que é a sua vida com essa confiança?
Como que você vai olhar para os problemas agora? Pensa aí comigo. Imagina que você tem um problema grande, e ele é grande mesmo, tá? Não é real não, ele é grande, o problema é grande, é difícil. Mas você olha para esse problema grande e diz assim, esse problema é tão grande, né? Quer me impedir de progredir. Mas não vai. Porque maior do que esse problema é o Deus que está acima desse problema. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem, que fez o céu e Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita, nem dorme o. Essa é a confiança. Eu tenho que confiar. Então o Espírito de Deus habita em mim, dizendo: meu filho, confia em mim. Porque eu comecei a boa obra em você e eu vou levá-la até o fim, até a glória. Você está guardado por mim. Nada vai impedir. Você confia? Agora eu quero dizer que se você não confiar, a sua vida vai ser um total desespero. Porque se você não confiar em Deus, você vai confiar em quem? No dinheiro? No vil metal? Você vai confiar no saber? Meu filho, se você tiver um Alzheimer, todo o seu saber, não é? Meu irmão trabalhava numa empresa, do lado dele tinha um camarada que era triatleta, cara forte mesmo. E aí veio o Covid. Ele disse: rapaz, eu fraquinho, passei, o forte, por misericórdia de Deus, não morreu. Então você vai confiar na força? Você e eu precisamos, em meus sofrimentos, confiar em Deus. Não a bênção. E o Espírito dele habita em mim e em você, para dizer: meu filho, confia em mim. Está duro, está difícil, está quente, há escassez, mas confia em mim, porque eu estou guiando todas as coisas e a sua vida também é guiada por mim. Confia em mim. Então o Espírito de Deus, que está no meu coração, no seu coração, que faz com que a gente possa olhar para Deus e chamá-lo de Pai, é o Espírito que não me faz ver a vida como uma criança, não. A vida tem coisas difíceis, coisas duras de enfrentar, mas imensas dificuldades. Ele diz: olha, meu filho, paciência, aguarde, tenha paciência. Meu filho, ore, meu filho. O Espírito de Deus guiou você a orar, ore. Meu filho, confia em mim, porque eu vou levar você até o fim. Eu vou guardar você. Minha fala para vocês é esta. E eu queria que você fosse para casa hoje, considerando duas coisas finalmente. Primeiro, agradeça a Deus porque Ele dá a você o seu Espírito. Todos aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Então, se você é filho de Deus em Jesus, não há como ser filho de Deus fora de Cristo. Você tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai te dar paciência. O Espírito de Deus vai levar você à oração e vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E o Espírito de Deus vai fazer você confiar no Senhor, que guia todas as coisas. E vai fazer a vontade dele ser cabalmente cumprida. Você tem o Espírito de Deus? Pois essas coisas estão para você. Todas elas. Deus não dá o Espírito por medida. É sua. Talvez você não esteja usando a paciência. Talvez você não esteja orando como deveria e nem confiando. Mas olha, se arrependa. E diga: Senhor, me perdoe por minha pequenez. Eu devia ser mais paciente. Eu devia orar mais, eu devia confiar mais. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Tenha misericórdia deste filho tão frágil que sou. Me perdoe e me ajude. Ele vai te ajudar. Porque ninguém mais do que Deus é interessado que você seja levado até o fim. Ninguém mais.
Segunda e última coisa que eu queria que você pensasse é a seguinte: quando o apóstolo Paulo fala para a gente confiar, não é confiar pela metade, tá? Como diz o povo, não é confiar desconfiando. Então, se você confia, entregue tudo. Não fique pela metade. Eu confio essa aqui eu não confio. Não. Confie tudo. E aí você vai experimentar uma coisa importantíssima nessa caminhada em meio ao sofrimento. Sabe o que é? É descansar em Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que descansar no Senhor. Alguns dizem assim: o circo está pegando fogo e você aí? Não é que eu não esteja nem aí. É porque a nossa confiança em Deus modela a nossa postura em meio aos sofrimentos. Que o Espírito de Deus atue na sua vida e lhe guie em meio aos sofrimentos. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos ficar